Então, gente, boa tarde. Vamos começando para a gente não se estender muito aí na espera. Me corrija se eu estiver errado, mas Sônia Terezinha não tinha frequentado aula ainda. Estou correto ou não? Acertei isso, Sônia, ou errei? Ou você já tinha vindo e eu não tinha visto? Não tinha vindo ainda, não tinha assistido nenhuma aula ainda. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. A gente fez nenhuma aula, então essa é a primeira. Muito Primeiro, legal, seja bem-vinda. obrigada. A gente se conheceu aí na semana passada na outra unidade, aliás, nessa unidade, ontem na outra unidade, e enfim, o que a gente queria, na verdade, né, rapidamente, sou professor de bebidas aqui do IFES, que tem já alguns anos, já tem 10 anos, sou formado em Enologia, e Ciência e Tecnologia de Alimentos, e eu vou estar com vocês nessas duas disciplinas, e eu queria saber um pouquinho de ti. As perguntas que eu gosto que sejam respondidas. De onde é, como que chegou até a gente, se tem contato com essa área já, e o que que tem, o que que conhece e o que que gosta de bebidas. Vou começar pela última, não sou de bebida. Não gosta. Pronto, aí, ó, mais uma que está aí na nossa meta de, ok. Eu sou daqui de Florianópolis mesmo e eu trabalho num restaurante da minha tia, Que legal, onde? no Pântano do Sul. Pântano do Sul. Eu acho que eu nunca comi no Pântano, Não quase certeza disso. precisa ir lá no pedacinho do céu, então. Quase certeza disso. Vou anotar como dica aí. Quase nunca vou para lá, na realidade. Até tive na armação esse fim de semana, mas não fui pro Pântano. Pode ir lá, será bem-vindo. Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada. Gente, olha só, semana passada, isso que está projetado aqui, eu não sei se alguém adicionou alguma coisa hoje, acredito que não, mas não tem problema. Semana passada a gente estava conversando sobre o início, né? Claro, a gente combinou algumas coisas sobre a unidade. Essa sim está direitinho já no SIGA, tá? Eu Uhum. não mexi ainda na unidade de produção à sommelerie, porque eu tenho dois artigos que eu tenho que avaliar, isso vai me tomar um tempo, isso é chato, isso que eu vou fazer logo. Então, fim de semana provavelmente eu mexo nisso daí. Mas em todo caso, essa aqui tá direitinho, tá? O cronograma todo já tá ali, como vai ser mesmo. E a aula de ontem eu vou postar assim que eu mexer assim que eu fizer o plano, assim que eu atualizar ele da outra unidade, tá? Mas nessa aqui tá tudo direitinho. O que eu queria dizer para vocês, além disso, que na semana passada a gente estava conversando sobre além de ter combinado algumas coisas sobre essa unidade, a gente estava conversando sobre cerveja no geral. E aí vocês lembram que a gente falou que basicamente o mundo se dividia até um tempo atrás em Antártica e Brahma, que inclusive eram empresas separadas, né? Não eram a mesma empresa. Lá pelas tantas aparecia a Skol, que é hoje uma das mais vendidas, se é que não é a mais vendida. E a gente também falou aí que basicamente todo o nosso mundo girava em torno de uma coisa chamada baixa fermentação ou cerveja lager, tá? E que a gente não tinha quase nada de alta fermentação, ou conhecidas também como ale. Então, vejam que e a gente estava comentando que basicamente o mundo de cerveja que a gente tem hoje, a gente fala muito da menor parte delas, que são cervejas artesanais e predominantemente de alta fermentação. Mas que a gente passou uma vida, desde 1889, se eu não estou enganado, que a Antártica foi fundada, ou enfim, a maior cervejaria que a gente tinha aqui, falando de cerveja de baixa fermentação. E longe de eu dizer que Antártica e Brahma é tudo igual, apesar de que elas já foram mais diferentes lá há muito tempo atrás, eu não provei, conta-se isso, né? Mas vejam que a gente estava falando de coisas que eram tudo muito parecidas, assim. De alguma forma, era como se nós estivéssemos comparando o presunto de diversas marcas e lá pelas tantas alguém chegasse com um queijo e a gente visse como mas esse queijo é bem diferente do que é um presunto. E assim era as cervejas, o mundo que a gente tinha de cervejas, que eram basicamente todas de baixa fermentação. E
Aliás, inclusive, já que eu falei em presunto, vocês sabem que a Antártica começa como uma fábrica de porcos, eu ia dizer, veja só, mas como uma fábrica de produtos de suíno, né? Era algo como um frigorífico que fazia presuntos e gelo, e pretendia ser aí a maior, como é que fala isso, gelaria? Não sei, vocês entenderam, pretendia ser o fornecedor que ia botar gelo em toda São Paulo. E aí um cara que tinha uma cervejaria pequenininha, que era a Bavária, inclusive, olhou e disse: pô, eu acho que eu posso me juntar com esses caras. Eles têm capacidade de frio e eu preciso disso para fazer cerveja de baixa fermentação. E a partir daí começa a nossa saga. Isso eu não falei na aula passada, tá? A partir daí começa a nossa saga em torno de cervejas de baixa fermentação. E é interessante ver. Eu queria ter mais. Sim, sim. O Pinguim, inclusive, tem uma história. Eu queria ter mais tempo para falar de horrores, de histórias interessantes que tem por aí a respeito do começo das cervejarias no Brasil. Mas o Pinguim, inclusive, não era pinguim, era um urso. Era um urso polar. E assim, eu não lembro quantos anos depois alguém se deu conta que o urso polar não tinha na Antártica. E eles tiveram que trocar os dois ursos por dois pinguins. E eu não sei se o pinguim de geladeira veio antes da Antártica, a Antártica veio antes do pinguim de geladeira, mas ele é igualzinho aquele pinguim que bota na geladeira, que é um negócio horroroso. Mas enfim, a Antártica surge daí, foi a primeira grande cervejaria, né? Já tinham menores, como eu disse, né? A própria Bavária já existia, mas todas elas eram em São Paulo, né? Basicamente. Um monte de cervejas no interior do Rio Grande do Sul, do país, no Rio Grande do Sul tinha várias. Uma vez eu descobri um blog qualquer, gente, sobre cervejarias antigas. Eu vou tentar. Eu vou por aqui, eu não vou ficar perdendo meu tempo agora de fala fazendo isso, mas eu vou procurar para vocês aqui no intervalo. Passo para vocês, que eu acho interessantíssimo. Eles têm um resgate grande sobre isso. Diga? Tinha Antártica, prédio enorme lá perto da rodoviária. Inclusive tem um boato que o Luiz Felipe Solari andou comprando aquele prédio todo Como é que, desculpa, tinha Antártica onde? em Caxias do Sul. Em Caxias? Eu não lembrava que tinha em Caxias, mas tinha uma coisa interessante da Antártica, que eu não falei na aula passada, e que quando a gente fala em cultura cervejeira, a gente acaba tendo que falar algumas coisas engraçadas da nossa lida no cotidiana, né? Não sei se aqui, eu achei tão engraçado que quando eu perguntei para vocês, deixa eu colocar isso que eu já digo, já mostro para vocês aqui. Peraí, vocês estão vendo os bastidores aqui, daqui a pouco eu já chego onde eu queria, tá? Que é no outro slide que vocês tinham falado de marcas, eu estranhei o fato de que eles não tinham, de que a gente não tinha visto tantas vezes a Antártica. Porque a Antártica é muito característica de Santa Catarina, tá? Eu não sou, né? Eu sou gaúcho, eu falei na aula passada, e. Ó, cadê a Antártica? Não apareceu uma vez, sério? Que loucura! Que loucura! Porque realmente, geralmente a Antártica é muito consumida e conhecida em Santa Catarina. E isso tem basicamente um motivo. Não sei se alguém sabe dizer. Nem ideia? Ninguém assim nem arrisca. Nem toma Antártica? Pode dizer, eu não vou julgar, gente. Cada um toma o que tiver vontade. Algo chamado Joinville. Eu A imagino maldita ou famosa ou bendita, não sei bem, fábrica de Joinville, né? Que Joinville é conhecida aí como uma cidade das águas e tudo mais, que tem água boa e tudo, e não sei das quantas. Então, antes de eu continuar essa história, eu queria fazer uma pergunta que a gente não vai responder agora, tá? Eu só vou fazer e vocês fiquem pensando nela. A água para a cerveja faz tanta importância, assim? De fato, é fundamental, é o principal, e eu preciso estar ali no lugar mais sensacional do mundo de águas para eu ter uma boa cerveja? Mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Mas voltando sobre a Antártica de Joinville. A Antártica de Joinville é uma coisa assim tão na mente do catarinense que eu lembro que quando nós vínhamos, a gente veraneava em Balneário Camboriú, quando nós vínhamos, a cerveja que se comprava era Antártica. Por quê? Porque vinha de Joinville, porque a água era maravilhosa. Mas tinha assim, olha, por baixo uma década que a fábrica de Joinville já estava fechada. E eu acho que tem até hoje gente que não sabe disso, tá? E que até hoje
compra a Antártica porque acha que a Antártica vem de Joinville, de onde tem a melhor água. Como algumas coisas são incutidas na cabeça das pessoas e nem sempre fazem sentido, inclusive. Mas, enfim, fiz esse panorama todo aí para a gente dizer, de alguma forma, resumir o que a gente falou na semana passada, assim, introdutoriamente, que a gente fala de cervejas artesanais e alta fermentação. É uma conversa recente, é uma conversa de 10 anos, com boa força mesmo, a 5, 6. Outra coisa que vale a pena a gente falar, vocês sabem qual era a primeira cerveja de alta fermentação do Brasil? Eu acho que falei semana passada. Falei, tanto que eu falei o nome da cidade. Vocês têm ideia? Ninguém? Não, Bavária? No estilo ou a cerveja? Tanto faz. Uma vai acabar respondendo a outra. A Bavária? alta, em geral, é pale ale? Isso, mas tem alguns outros estilos mais conhecidos nossos aqui, que é inclusive o único estilo que está, assim, bem dizer, desde o começo do que a gente é acostumado a ver. Anterior ao nascimento de muitos de nós. É escura, tá? Vou dar uma ajudinha. Servia. Sim. Caracu. Caracu, uma cerveja stout, é uma cerveja de alta fermentação. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, gente. Acho que tá dando retorno. Mas como dizer, eu acho que ainda. Deixa eu ver se não sou eu mesmo aqui, que às vezes eu me boca aberta. Não, não, não sou. Eu acho que foi. Mas o que eu estava dizendo para vocês, Caracu, foi uma cerveja de Rio Claro, chamava-se Cervejaria Rio Clarense, inclusive. Era isso? Era isso. Produzia enfim, a conhecidíssima Caracu, que hoje também é da Ambev. Mas, bem dizer, foi a única cerveja de alta fermentação que a gente teve aí por décadas. Então, né, mais uma vez eu digo, nosso mundo se resumia a falar de cerveja de baixa fermentação. E tem uma outra coisa que é interessante, né? Por que será que a gente tomava tanta cerveja de baixa fermentação? Ou ainda hoje a gente toma tanta cerveja de alta fermentação, de baixa, perdão, fermentação? Alguém tem uma teoria para isso? Nenhuma, Eu, nenhuma. eu acho muito forte, faz um pouco mal, né? As de baixa fermentação, não. Uma das principais explicações do porquê que a gente gosta delas é porque elas são mais leves e mais frescas, tá? Mas do porquê que a gente acabou se agarrando nelas, vamos dizer assim, basicamente porque as primeiras fábricas eram de alemães. Vocês vão ver que o alemão ele gosta muito de baixa fermentação. O resto do mundo não, tá? Mas o alemão adora baixa fermentação. E o alemão é muito mais, como eu vou dizer, quem lida com alemães ele sabe que eles são, inclusive, descendentes, né? Eu sou descendente de alemão e eu acho que eu me enquadro bastante numa coisa, são teimosos e são muito, muito assim, ou é assim ou não é, né? Ou se tiver 1 milímetro deslocado do lugar, não está certo. E isso é uma característica muito clara das cervejas alemãs, né? Ser muito, muito regradinha, não são cervejas extremamente inventivas, tá? Eu até queria anotar exatamente, extremamente metódicos, tu também tem sobrenome alemão, deve saber do que eu estou falando. Mas, enfim, a gente tem basicamente três grandes escolas de cerveja no mundo, tá? Estou escrevendo aqui para vocês. Para quem vê a gravação depois não aparece, então eu falo, vocês só vão ter que anotar, né? Como devem ter que anotar agora também. Alemã, inglesa e belga. Isso é bem importante para a gente falar para falar do assunto que eu pretendo falar hoje. Quais são as características dessas escolas? Qual é a mais antiga de todas? Inglesa ou belga, tá? A belga é bastante antiga, é bastante tradicional, mas ela é muito diferente do que a gente é acostumado. E ela se opõe grandemente da escola alemã. Basicamente, a gente tem assim, a escola inglesa como uma escola de cervejas de alta fermentação, tá? Se precisarem, eu repito, não percam aí o fio da meada.
Essa é a hora que eu sinto falta de um quadro. Mas a gente tem basicamente na Inglaterra cervejas de alta fermentação. Vocês têm ideia de algum estilo de cerveja que seja aí de origem inglesa? Não tem problema quem não saiba. Só para a gente falar de. Daqui a pouco a gente vai ver um mapinha ali enorme. Vai passar o A, resto da aula, provavelmente falando só disso. a Tem Guinness alguma é ideia? inglesa ou irlandesa? A Guinness é irlandesa, mas ela é uma cerveja de estilo inglês. Até porque a Irlanda e a Inglaterra, vamos lá, né? São basicamente a mesma coisa, o tal do Reino Unido, né? Bom, falou uma, né? A Stout, por exemplo, sim, as ales, a grande escola inglesa são alta fermentação, são cervejas ales, tá? Então, a IPA é um estilo extremamente característico inglês, vírgula. A gente já vai entender por quê. Mas a gente vai ter, assim, ó, vários. Uma coisa antes de a gente continuar, que eu queria que ficasse bem claro para vocês, tá? A gente tem duas grandes famílias de cerveja, alta e baixa fermentação. Depois eu falo que tem uma meia família ali no meio, mas basicamente o mundo da cerveja se resolve entre cervejas de alta e baixa fermentação. E a gente tem escolas cervejeiras e estilos de cerveja dentro de cada uma dessas famílias e influenciadas por essas escolas cervejeiras, tá? Então, não confunda uma figura com a outra. Escola cervejeira é basicamente o hábito que se tinha característico de uma determinada região. Alta ou baixa fermentação se dá pelo uso de uma levedura de alta ou baixa fermentação, que a gente vai ter tempo para falar disso com mais calma. E a gente tem, por fim, os estilos de cerveja, que é aquilo que tu vai pedir no boteco ali. Tu vai olhar, eu quero uma IPA, eu quero uma Pilsen, eu quero um Stout, que seja. Esses são os estilos. Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, tá? Como dizer para vocês, a escola inglesa, muita cerveja de alta fermentação. Então, aquele estilo Pale Ale, que é o mais básico estilo das cervejas de alta fermentação, é em inglês. IPA, embora ela chame Indian Pale Ale, é um estilo inglês. Depois a gente vai ver o porquê que ela chama IPA, chama Indian sendo inglês. Tem bastante a ver com as aulas do ensino médio, que a gente dizia que não ia usar nunca. E Stout, Porter, são todas cervejas de estilo inglês. Embora elas sejam cervejas de alta fermentação, elas não são cervejas muito adicionadas de mais ingredientes. Basicamente, elas ficam ali versando em água, malte, lúpulo e fermento, e levedura. Aí nós temos a escola alemã. Vocês já ouviram falar alguma coisa de escola alemã? Não sei das quantas Alemanha, alemã, etc. Não? Eu não ouvi falar nada sobre. Nada, nada, nada. Nada, só sei que a Alemanha é a maior produtora de cerveja, acho, algum tipo. Acho que a belga é mais falada que a Alemanha. Nem leram assim, nenhum rótulo, nem Não, escutaram propaganda nenhuma. A Alemanha tem uma coisa interessantíssima. Tá, a primeira coisa a gente já disse, né? Que elas são cervejas basicamente de baixa fermentação. Tirando alguns estilos aí de cerveja que levam trigo, elas são cervejas de baixa fermentação. Predominantemente baixa fermentação. Não é tão difícil de imaginar por que na Alemanha isso dava mais certo, tá? Imagina, a Alemanha, a gente está falando que lá, quando a gente vê falar do trabalho da Alemanha na outra unidade, a gente vai perceber que a Alemanha é um lugar frio, predominantemente, que o verão deles não é assim tão quente e que o inverno é muito frio. Isso aí fazia com que eles conseguissem controlar a temperatura. Imaginem que quando o mundo começa a fazer cerveja, o mundo não é esse que a gente está aqui vivendo, né? Não tinha geladeira. Geladeira é um negócio dos 1900 e lá vai pedrada. Tem um documentário, inclusive, não é bem um documentário, aquilo ali é um certo exagero, mas é do History Channel, eu acho, como a cerveja salvou o mundo. O nome já diz, né? O nome já mostra quem veio, né? Sensacionalista, aquela coisa toda. Mas mostra como que a sede do mundo acabou fazendo algumas coisas andarem mais rápidas.
Inclusive, o desenvolvimento de ar-condicionado, por quê? Porque a indústria de refrigeração estava correndo para trazer equipamentos de uso industrial para poder refrigerar, que era para poder gelar a cerveja para fermentar ela adequadamente. Então, sim, um pouco teve influência, sim. Nem tanto assim, né? Não determinou que a humanidade ia ser, não fez guerra, tudo mais. Mas vamos lá. Como eu dizia para vocês, a escola alemã, cervejas de baixa fermentação, e tem uma coisa que se fala por aí, que eu achei que vocês iam lembrar. Deixa eu, deixa eu escrever aqui para vocês. Opa, até errei a escrita, já errei mesmo. O primeiro que pronunciar ganha um ponto. Mentira, não ganha nada. E é um N no lugar de M, tá? Desculpem. Eu não vi que eu tinha escrito um M. Eu me perco nesse teclado de vez em quando. Agora sim. Não ouviram falar disso? Não. Mesmo? Tá. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do que eu vou dizer na sequência. Aliás, eu vou escrever, que aí vocês dão aquele sustinho assim, né? Já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi falar. Sério? Que droga, gente. Vamos acabar a aula, hoje tá sem graça. Lei da pureza alemã. Nunca escutaram isso, né? Eu não. É que eu não sou muito chegado a cerveja, então nunca fui de pesquisar, então não sei muito. Agora que tô aprendendo sobre isso. Eu Gente, já que tinha ouvido engraçado. sim. Que loucura. Eu achei. Quase sempre a maior parte das pessoas responde que sabem, tá? Mas se vocês pegarem a Eisenbahn, ela tem lá no rótulo, lá pelas tantas, umas letrinhas um pouco menores, não tão menores que eles não querem esconder, mas não tá, né? Não é tão grande quanto a marca. Dizendo produzida segundo a Lei da Pureza Alemã de 1516. Ou seja, uma lei de 506 anos, 505 anos. E engraçado, primeira vez que eu vou falar assim com todo mundo do zero sobre isso. E eu vou contar que eu mudei um pouquinho, eu ia projetar, senão eu vou falar. Hoje eu estou com vontade de falar, e, enfim, é mais legal, a gente vai descobrindo, assim, vai vendo. A aula síncrona, eu gosto que ela seja exatamente assim, que a gente vai trilhando um caminho, claro, não é assim, né? Hoje vamos falar de uísque, não, hoje a gente vai falar de cerveja, né? Mas a gente vai trilhando um caminho que a gente vai vendo, assim, por onde vocês já pisaram, para tentar ver um jeito mais fácil. Mas, como eu dizia para vocês, a, a tal da lei da pureza alemã, ela é um capítulo interessantíssimo, porque muitas cervejarias comerciais dizem que seguem a lei da pureza alemã. O que diz a tal da lei 1516? E tu tinhas perguntado se eles tomavam cerveja quente, Everson. Esses alemães tomam cerveja quente. O europeu, no geral, não toma cerveja estupidamente gelada, tá? Vou fazer um parênteses no que eu estava dizendo para responder essa pergunta. E eu nunca respondo as perguntas, eu sempre pergunto para vocês. Por que vocês acham que a gente toma cerveja estupidamente gelada? Porque cerveja quente é ruim? Hum, porque é ruim? Foi isso que tu disseste? Sim. Tá. Mas por que a cerveja ruim deveria ser tomada gelada? E eu acho que é por causa da conservação dos ingredientes, da mistura, né? Porque o nosso país é muito quente. Não sei se isso cabe, né? Mas Não, eu imagino que a refrigeração é importante para manter o teor, sei lá, de malte do líquido da cerveja, né? por isso que eu gosto que vocês falem nas aulas síncronas, porque daí a gente consegue ficar juntando coisas, vendo assim, ó, isso aqui viajou, não precisa falar desse jeito, não, mas essa aqui não tem nada a ver, isso aqui tem a ver. E Mais vocês quente. falaram algumas coisas interessantes, tá? Pode falar. Nosso clima é mais quente também, né? E vocês falaram três coisas que fazem sentido, mas eu já explico uma por uma, tá? A primeira teoria que apareceu foi porque ela era ruim. É talvez o maior dos motivos, tá? Não é que ela é exatamente ruim. Ela não é maravilhosa, mas vamos ver. Isso é que nem vinho de garrafão. Tem gente que gosta. Quanto mais açúcar, melhor. Tanto açúcar quanto a temperatura mais baixa, dá uma amortecidinha nas nossas papilas. Vocês vão ver lá em Introdução ao Sommelier, quando a gente falar de análise sensorial,
que a gente inverteu, né? Porque o nosso cronograma enlouqueceu, mas quando a gente falar de análise sensorial, a gente vai ver por que que a gente não pode tomar as coisas tão geladas, do porquê que a água entre a degustação de um vinho e outro não deveria ser gelada. Sim, porque amortece a tua percepção. Tanto amortece, vamos dizer assim, as tuas papilas, o gosto em si, quanto diminui a intensidade de aromas, né? Se vocês servirem, experimenta fazer isso aí, qualquer bebida que seja, na temperatura ambiente gelada, na temperatura ambiente vocês sentem muito mais coisa, tá? Faça um link aqui com o que a gente vai ver em sensorial. Vocês sentem mais aromas, e esta pergunta parece estúpida, mas não é. Vocês sentem mais aromas com um copo de bebida na boca, vamos lá, no nariz, ou com a bebida na boca? Acho que com o nariz. Alguém acha diferente? Eu acho diferente, eu acho com a boca, pelo que você falou ainda há pouco, dependendo da temperatura do líquido, porque se amortecer, a boca não vai sentir, mas que eu não entendo de cerveja, mas eu lembrei de sorvete, que quando está bem gelado, ele tem um sabor. Quando aquece, não há quem coma sorvete, que é extremamente açucarado e ruim, né? Isso, olha Então, só. Que loucura, gente. A gente está falando tanta coisa hoje, assim, não estou gostando. Sim, vocês pegaram vários pontos importantes. Veja só. Primeira coisa, equilíbrio de sabores. Coisas doces, de fato, são menos perceptíveis quando são geladas, e é por isso que tudo que é doce é muito melhor gelado do que quente, né? Quente às vezes se torna insuportável, e quando está gelado, se torna mais palatável. Segundo, e um motivo que é bem importante, porque quanto mais quente a gente tem as coisas, mais aroma a gente tem desprendendo. E a gente tem, será que a bebida mais quente no copo ou na boca? Pensando que ela estava na temperatura ambiente ou gelada, tá? Se ela estivesse quente, ia ser o contrário, mas tudo bem. A gente aquece ela na boca. Isso é uma importante fonte de a gente perceber aromas em bebidas, tá? E fiz todo esse paralelo só para a gente dizer o seguinte, que além da temperatura muito baixa de uma cerveja, naqueles freezers de menos não sei quantos, se amortecer a boca, baixa a nossa percepção olfativa, tá? Não é um problema com o nosso nariz, mas um problema com a bebida estar desprendendo menos aroma. Isso responde grande parte das perguntas que a gente tem de serviço de bebidas. Por que que o uísque não pode ser servido quente? Por que que servir conhaque aquecido é uma coisa duvidosa, porque tu acaba perdendo muito aroma? Por que que vinho branco é servido gelado? Por que que cerveja fica mais adequada um pouquinho refrescada? Mas aí um pouquinho refrescada é uma coisa e estupidamente gelada é outra, tá? Segunda coisa que a gente tem um país super quente, né? Experimenta botar uma cerveja a 4 graus numa mesa e servir daqui a 10 minutos, ela já está a 6, ela já está um pouquinho mais quente. Então, de fato, a gente tem uma certa necessidade de gelar as coisas um pouquinho mais. Mas, basicamente, o que a gente tem é motivo comercial, tá? Quanto mais gelada, mais refrescante, menos sente, mais legal é, mais bebe, por aí vai, tá? E por que que ela não congela a menos 4 graus? A menos 4 ela congela, na verdade. Eu acho que esses freezers devem ser menos é 2. -4. Eu acho que deve ser por causa do teor alcoólico que ela tem, que em parte Exatamente. até 4 graus não congela, né? Porque a água Exatamente. tem aquela, né? Ai, diabática da água, lembrei agora a Hum, reação diabática da água, mas que é é em torno isso. de 4 graus, né? Eu acredito que é por isso, porque assim, quando eu trabalhava com cerveja e bebida lá no pai, né? Eu lembro assim que se não tivesse estupidamente gelada, a turma não As gostava, pessoas né? devolvem. Uhum, Mas acontece que às claro. vezes ficava lá no freezer e a gente, no tirar, de botar no balcão, ela meio que ia congelando assim, tava uma Uhum, vida. encostou nela. Uhum. É, é, Mas vejam só, na verdade não congela por causa do álcool mesmo, tá? Porque não tem, a gente tem, tanto que a gente diz que o uísque não congela, congela. É que a gente não tem um freezer tão bom, mas se tu tiver um freezer ali a menos 30 ele congela. Tudo é uma questão de temperatura, né? De capacidade que a gente tem de atingir a temperatura.
o nosso freezer caseiro não congela mesmo. Por isso que pode botar a vodka lá, que ela fica líquida. E fica mais densa, né? Daí fica aquele aspecto meio, parece cremoso, assim. Mas, de fato, é por isso que ela não congela. Então, lembra lá, né, que a gente não ia, nunca ia usar essas coisas na vida, né? Vai usar, até para tomar uma cervejinha ali. Mas voltando àquela pergunta que foi feita. Por que que eles não tomam cerveja tão gelada? Porque eles estão num lugar super gelado e porque eles têm esse costume de tomar cerveja menos gelada, tá? Eu discordo um pouquinho que eles tomam cerveja quente, né? Porque várias vezes a temperatura ambiente deles é fria. Vamos lá, 10 graus já não é exatamente quente, por aí vai. Mas eles não têm o costume de tomar ela tão gelada, elas tão gelada quanto a gente, tá? A gente toma cerveja muito gelada. Mas enfim, vamos voltar ao que falávamos da lei da pureza alemã. A lei da pureza alemã, e eu vou continuar tratando ela por lei da pureza alemã, tá? Até daqui a pouco mais. A lei da pureza alemã era a tal da lei que dizia, que garantia, como o nome diz, a pureza da cerveja. E dizia que a cerveja podia usar 4 ingredientes. Na realidade, no começo, 3. Quais são esses 3? Cevada? É uma delas. Cevada malteada, tá? Malte de cevada. Lembre-se que Água, na aula passada a cevada gente e comentou, né, que se a gente tiver uma cerveja dizendo que é puro malte e ponto, 100% malte de cevada. Se ela disser que é malte de trigo, é malte de trigo. Se não disser nada, é cevada. Se disser que é malte de tal coisa, é de tal coisa. Então, o primeiro deles era. E outra coisa, importante dizer: malte e malte de cevada. E isso é importante porque daqui a pouquinho a gente vai descobrir que essa lei ela tinha os seus alguns motivos não tão nobres assim. O primeiro deles, cevada, né, malte de cevada, água e lúpulo. São exatamente esses os 3 ingredientes iniciais. Tá, e qual é o quarto que surge um tempo depois? fermento. Fermento, levedura, que eles já usavam, mas não estava escrito. Daí acabaram, enfim, escrevendo para não criar problemas legais. Esses são os 4 ingredientes segundo a tal da lei da pureza alemã. De onde sai essa lei da pureza? De que lugar na Alemanha ela acaba sendo promulgada? Falamos nesse nome hoje, inclusive. Não é por nada que esse nome existia dentre nós. Alguma ideia? Bavária? Uhum. Bavária ou Baviera, exatamente. Era o tal Duque Guilherme da Baviera. E aí a gente precisa, e eu não sei se todo mundo teve isso em história, e eu próprio não lembro se eu tive isso bem claro quando, enfim, no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, tive bem clareza disso, mas a Alemanha ela não era. Lembra que ela tinha um muro no meio, né? que ela se unificou e que ela era um monte de estados absolutamente independentes. Essa é a primeira observação importante. O Duque da Baviera mandava onde? Na Baviera. Não tinha nada a ver com o resto da Alemanha. Cada um tinha suas leizinhas lá, tá? Então, o primeiro ponto mal contado da lei da pureza alemã ela era uma lei da Alemanha, não. Ela era uma lei lá da Baviera. Coisa número 1. Coisa número 2, como a própria lei diz, né, a lei da pureza. Aí a gente tem que contar alguma coisa assim que não era assim bem talvez esse o interesse do tal do Guilherme da Baviera quando ele resolveu fazer essa lei, tá? Quem que era o grande poder lá dos 1500 e lá vai pedrada? Quem que mandava nos países? Espanha, talvez? Dentro de um país, por exemplo, qualquer. Reis? Qual que era a estrutura de poder? Quem era o núcleo que dizia, nós vamos, essa é a lei, sigam ela e paguem o dízimo? Igreja A Católica. igreja, Alguma a igreja, igreja, alguma ordem religiosa, não necessariamente só a católica, não. Ah,
E os, né, enfim, a classe que trabalhava, mais rica que fosse, não estou dizendo necessariamente o trabalhador de base, é claro que começou a se interessar por esse negócio, né? Então eles tinham a riqueza, a aristocracia vivia ali com a igreja, eles se respeitavam até a página 2 porque na verdade muitos eles queriam tomar o poder do que era basicamente da igreja. E aí tem um detalhe importante nessa história. Quem é que produzia, quem é que produzia lúpulo? Quase ninguém, quase ninguém. Inclusive se usava, veja só, no lugar de lúpulo, se usava um negócio que eles chamavam de gruit. Se vocês lembrarem da aula passada, em algum momento a gente falou em gruit beer, que era a cerveja sem lúpulo, que ela usava outras coisas no lugar de lúpulo, tá? Algumas outras ervas. E E isso era bem comum. E quem que fazia isso? Vocês vão ver que nas outras bebidas isso é parecido. De onde é que saía a tecnologia dessas coisas? Usa tal erva que faz bem, essa aqui não mata, essa aqui conserva. Onde que a gente ia buscar essas coisas? Não a fonte na natureza, mas qual era o lugar ali que a gente ia aqui? Em que casa que eu ia comprar isso, adquirir, trocar, fazer escambo? No Boticário. Não entendi. Algo como Boticário. De alguma forma sim, mas basicamente tinha, não é prévio à farmácia ainda, tá? Prévio ao próprio boticário, enfim, na igreja, na ordem religiosa, nos mosteiros, eram eles que tinham ali, até porque lá no medieval, por exemplo, foi proibida a bebida, só quem bebia era, né, eram eles. E muitos dos licores que a gente tem hoje são dessa época. Eles nunca pararam de beber, só não podiam, o álcool só não podia trazer o demônio para os outros, para eles estava tudo certo. Mas enfim, era igreja, tá? Aham, pior, é verdade, o nome da rosa é interessante para perceber isso. Mas, basicamente, quem dominava esse negócio do Gruit era a igreja, tá? E até que uma freirinha chamada Hildegard von Bingen, que vocês vão ver esse nome por aí, Hildegard com dois As, eu acho, um dia descobre o lúpulo. E o lúpulo é muito melhor, funciona muito melhor, dá características de amargor e de aroma muito melhores, e aí o Duque da Baviera disse, vamos botar vamos fazer esse povo não vender mais nada, ó, a gente não pode usar mais nada, é só lucro. Acabou usar outros insumos. Embora isso não seja uma lei, volto a dizer, uma lei de toda a Alemanha, é muito típico da cerveja alemã, que ela é basicamente uma cerveja de água, malte e lúpulo. E há umas críticas, do meu ponto de vista, erradas em dizer que por isso ela é uma cerveja sem graça ou que não varia muito. Tem milhares de estilos de de baixa fermentação, inclusive na própria Alemanha, porque quando a gente falar de elaboração de cerveja, a gente vai ver que se tu mudar o tipo e a proporção de cevada que tu usa, tem diferença. Se tu mudar o tipo, a proporção do lúpulo e o momento que usa, tem diferença. Que se tu mexer na água, eu não queria falar da água agora para não lembrar daquela discussão que eu quero ter daqui a pouco, mas que se tu mexer na água, isso traz resultados diferentes na cerveja. Então, acho que é uma crítica mal feita, assim, de que as cervejas alemãs são muito sem graças. Elas são bem regradinhas, mas eu não acho que elas são... E elas não são tudo iguais, não. Tem diversos estilos alemães. Mas, então, a lei da pureza. Não era da Alemanha, era da Bavária, na verdade. Não era exatamente uma lei pensada na pureza, foi uma lei que disse, olha, não pode mais, só pode usar lúpulo, porque daí a gente controla quem vende e o resto que se exploda e que fique aí sem ganhar seu dinheirinho. E tem um detalhe que é interessante. Todo mundo já tomou cerveja de trigo? Eu já experimentei, mas não tomei até o final porque achei o gosto ruim. Eu não sou muito fã de cerveja de trigo, não. Mas a cerveja de trigo é algo como um vinho suave tá pro vinho, né? Ela é o que introduz as pessoas às cervejas artesanais. Até porque é a mais fácil, talvez, de todas, é a que as pessoas mais gostam. Mas vocês lembram que ela tem um nome, né? De estilo, não um nome de marca. Lembram?
Wheat? Hum? Wheat beer? Isso. Alguém já escreveu ali, vai, estava escrevendo aqui, ou Weizen. Weizen é trigo. Sempre esse teclado eu escrevo as duas primeiras em maiúsculo, não sei por quê. Weizen é trigo e Weizen é branca, tá? E realmente e esse nome é de que origem? Alemão. Weiss e Weizen é do idioma alemão. E tá tudo bem assim? Que trigo, Weiss que é branco e Weizen que é trigo, seja alemão? Tudo tranquilo. Não muito, porque se eles disseram se a lei dizia que afinal de contas a cerveja era só de cevada, água e malte, algo tá mal contado nessa história. Aí é que tá. Só quem podia fazer cerveja de trigo era o governo, eram os nobres, enfim, o próprio Duque da Baviera. E assim ele conseguia fazer uma baita de uma coisa, vender todo o trigo que ele e os amigos dele tinham e os outros receberem que façam cerveja de cevada, com o pretexto de que, inclusive, que trigo era para alimento e não para bebidas alcoólicas. E assim, na verdade, a gente tinha uma lei que basicamente o que fazia era proteger interesses não muito nobres. Tá? No Siga tem dois arquivos que, no fim das contas, não é cópia, um é inspirado no outro, inclusive diz isso lá. Eu não sei se eu pus os dois, eu acho que sim, que fala sobre isso. Se alguém quiser ler, lá tem mais detalhes sobre isso, e sobre as especulações que se tem. Porque vocês sabem que a história ela é escrita por quem ganha, né? Então, ninguém disse assim, né? Não tem nenhum livro de história, assim, essa coisa assim bem clara dizendo, olha, o Guilherme da Baviera se juntou um dia lá, escreveu um negócio, combinou com não sei quem, igualzinho como é hoje no Congresso aí, né? Quando aprova uma lei, não tá bem, assim. A gente só sabe que um visitou o outro na meia-noite lá, né, na casa oficial e não sei o quê, mas por aí o relatório da CPI da Covid tira acusações, que é para não ficar chato e não sei o quê. A teologia negociata funciona mais ou menos assim, tá? Mas quem tem aqui no Brasil essa teoria bem clara, assim, com coisas, com argumentos contundentes, é o Márcio Beck, que é um cara que escreve para o Globo aí sobre cervejas, que eu gosto bastante. E esse material que está no Siga, que se alguém tiver interesse, basicamente ele versa sobre Reinheitsgebot, sobre algo ou melhor, sobre como talvez ela não era exatamente a lei da pureza. Cerrando esse parêntese sobre a lei da pureza, fica uma coisa meio clara para a gente, que a Alemanha basicamente produz cervejas de baixa fermentação à base de cevada, com exceção das de trigo, que são de alta fermentação, tá? E realmente, não tem cravo, não tem coentro, não tem canela, não tem mel, não tem nada em cerveja alemã. Ela é extremamente fechada, até hoje, concentrada em água, malte, lúpulo e fermento. E ponto. E predominância de baixa fermentação. Então aí a gente já tem dois mundos bem distintos. Né? Uma cerveja de uma Inglaterra com estilos de alta fermentação e a Alemanha com estilo de baixa fermentação. A Inglaterra até não é muito aberta assim, a novidades, a casca de laranja, a flor, ao que for, mas trabalha com mais alta fermentação. A Alemanha não é aberta a nada e predominância de baixa fermentação e cevada, alguma coisa de trigo em quantidade menor. Uh, tinha uma pergunta para fazer para vocês e eu me perdi na pergunta. Fui terminar a frase, acabei esquecendo, para não interromper, acabei esquecendo. O que eu ia perguntar? Deixa eu ver ali se eu lembro. Não, não lembro. Daqui a pouco ela surge. E aí, tá, e o que que tem de diferente? Ah, sim, lembrei, tá vendo? Lembrei da pergunta. O que que será que era mais fácil para se fazer lá em 1500, 1400, 700 e lá vai pedrada, eu não sei nem que ano que eu poderia falar qualquer um aqui. Cervejas de alta ou de baixa fermentação? Alguém tem alguma suposição?
Com o que eu vou dizer agora, talvez eu. Oi, pode falar. Eu acho que ele baixa a fermentação, Por quê? porque como lá, não sei se está certo, como lá é uma região mais fria, eu acho que a fermentação depende um pouco do calor, não sei. Me passa isso na ideia agora. Então, basicamente, cervejas de baixa fermentação são cervejas fermentadas em temperatura mais baixa, de alta fermentação em temperaturas mais altas. E, e como a gente não tinha geladeira, enfim, equipamento frigorífico, compressor, o que for, era mais fácil fazer cerveja de alta fermentação. Isso também explica do porquê a maior parte dos estilos mais antigos são cervejas de alta fermentação. Tá? E isso explica porque basicamente só a Alemanha fazia cerveja de baixa, porque era um frio do caramba lá e eles conseguiam fazer isso com alguma facilidade. E era uma preferência, inclusive, deles. Eles têm essa predileção por esse tipo de cerveja. E, e o que fazia a Bélgica? A Bélgica fazia uma loucura total. Em mosteiros, veja só, né, não tinha nada, era tudo dentro da ordem religiosa, mas fazia uma loucura total. A Bélgica podia misturar qualquer coisa, podia botar açúcar na cerveja para virar álcool, podia misturar grão, podia usar centeio, aveia, mel, o que quisesse para fazer cerveja. E podia temperar, vamos dizer assim, com o que quisesse. Coentro, casca de laranja, camomila, endro, podia fazer uma lista grande aqui, cravo, canela, hibisco, por aí vai. Não é à toa que um dos estilos que a gente tem assim de mais conhecidinhos da Bélgica, que é a Witbier, que eu acabei de escrever aqui para vocês, é uma cerveja que não é 100% trigo, até porque a gente vai descobrir que não existe cerveja 100% trigo. Trigo é uma coisa muito ruim de fermentar e muito ruim de limpar, né? Por nada que elas são turvas. A gente tem uma cerveja que tem a presença do malte de trigo e basicamente coentro e casca de laranja. Quase toda Vitibir que vocês tomarem na vida vai ter coentro e casca de laranja. E isso aí já ajuda vocês a lembrar. Vitibir, um estilo belga, é um estilo que tem a presença de outras coisas que não água, malte e vinho, tá? Também tem aquelas tripel, deixa eu escrever aqui para vocês. Double é com dois Bs, triple é com dois Ps e quadruple acho que é com dois Ps também. Se eu tiver errado, depois quando a gente tiver o mapinha, vocês vão descobrir. Mas acho que é isso. E esses estilos são basicamente cervejas da escola da escola belga. Ah, e elas têm umas histórias interessantes, inclusive, né? Não sei se vocês conseguem perceber, eu não sei, né, eu não tenho, eu não tenho, o que que eu vou te dizer? Não conheço o idioma, mas consigo te dizer que basicamente a gente está falando em 2, 3 e 4, né? Double, triple, quadruple. O que que era isso aí? Conta a lenda que era lá, era o seguinte, sendo a cerveja feita em ordens religiosas, tinha algumas coisas não podiam ser assim tão escancaradas, né? Então tinha o barrilzinho de 1x. 1x é para qualquer um, pode dar essa porcaria. 2x é aquele dia, né, que não é assim, não é a missa do povão, mas pode, é essa aí. 3 e 4x eram coisas que eram um pouquinho reservadas, não iam para lugar nenhum, era basicamente de consumo deles, tá? E de alguma forma, o que que muda nelas? Todas elas de alta fermentação, mas a quantidade de extrato que se usa, ou seja, quanto, quanto concentrado sai o chá que vocês fazem de malte. E que, claro, que vai render menos, né? Quanto mais, menos rende, menos água pode pôr e mais cara é a cerveja. E, basicamente, essa era a reserva de mercado que os monges faziam lá para dizer, essa aqui, ó, a de 3x, a de 4x não mexe, essa aqui dá morte. Deus leva, não é eles que matavam, não, é Deus que levava.
Mas essas são as três grandes escolas antigas, vamos dizer assim, tá? Inglesa, alta fermentação e uns estilos um pouco mais tradicionais. Alemã, predominância de baixa fermentação e bem tradicional. E belga, que eu não posso dizer que ela não é tradicional, tá até errado eu falar isso, mas que ela é permissiva. Pronto, pode usar outras coisas, não tem essa restrição toda. Aí não é por nada que a Bélgica tem uma infinidade grande de estilos de cerveja, porque eles não variam só o tipo de cevada, o tipo de malte, eles não variam só a correção da água, eles não variam só o lúpulo, eles podem por várias outras coisas que não sejam só esses três elementos. Como é que a gente está até aqui, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo. Tá ótimo. Qualquer coisa interrompam, perguntem, que é pra gente não passar sem comentar algumas coisas que a gente deveria. Essas aulas são aulas que eu gosto delas presenciais, tá? Porque eu gosto de escrever em quadro, essas coisas. Eu acho que é uma aula que a gente consegue mais conversar do que propriamente eu ficar falando, mas ainda não estamos nas aulas presenciais. Então, vamos, vamos fazer da maneira que a gente consegue. Tem uma quarta escola que é, digamos assim, que é a que mais manda na gente hoje e que mais manda em boa parte do mundo, na realidade, tá? Que ela é bem moderna, que ela de alguma forma é derivada. Alguém sabe me dizer qual é? Ou arrisca, não tem problema nenhum, pode chutar qualquer coisa aí. Não, não é a Holanda. A Holanda é meio tradicional. As cervejas holandesas são bem tradicionais. Espanha? Também não. Se a gente pensar na história do mundo, lembrando que as Américas, digamos que eram menos civilizadas do que a Europa, e que as coisas saíram da Europa para as Américas, a gente consegue ter essa resposta. Ou ao menos imaginar. Portugal? Está do outro lado do oceano. Estados Unidos da América. É nada, de alguma forma, mais natural que a gente pensar que a nação de todas que mais deu certo, né, enfim, polêmicas e divergências, mas a nação que hoje está equiparada à Europa nas Américas é Estados Unidos da América. Os Estados Unidos tiveram a colonização um pouquinho diferente da nossa, né? Não foram portugueses e nem espanhóis. Inclusive, tinha um monte daqueles povos meio estranhos pra gente. Para quem, vocês lembram daquele ser que a gente tinha que, quando eu era criança, eu achava que era uma mulher, aí eu descobri que era um homem, na frente do pacote de aveia, que é meio assustador, eu tinha um pouco de medo. Tal dos Quaker, né? Porque aquilo ali era o próprio indumentária dos Quaker, que é um dos povos que originou a colonização americana. Mas eu falei dos Quaker só porque eu lembrei da curiosidade, daquela figura estranha que é um pouco assustadora. Mas, enfim, o assunto e que importa para a gente, o assunto é que a colonização deles foi basicamente inglesa. E o que eles levaram para lá, inclusive os seus estilos de cerveja. Mas entre colônias inglesas nos Estados Unidos e o cenário cervejeiro que se tem hoje tem séculos de diferença, tá? E a escola americana hoje ela é extremamente moderna. Ela se baseia muito em alta fermentação e, antes de eu responder no que, eu fiz bobagem aqui, gente. Eu apertei, eu espero que você esteja me vendo, então. Eu, sem querer, apertei uma tecla errada. Onde que é mais frio aqui pra gente? Brasil ou Argentina? Argentina? Argentina. Brasil ou Colômbia? Brasil, porque tá mais abaixo do que Colômbia. Brasil. Colômbia ou México? Colômbia. México ou Estados Unidos? Estados Unidos, porque tá mais extremo. Estados Unidos ou Canadá, Canadá, claro. Quanto mais para o norte, mais a gente tem presença de frio. E aí, por que que eu falei isso? Para a gente lembrar que
Lúpulos são plantas basicamente de lugares frios, por isso que não dá muito certo no Brasil. Tem uma plantação muito pequena, crescente, mas muito pequena, mas realmente não é uma planta de clima como o nosso, é clima seco e frio. E claro que nos Estados Unidos ela encontra um bom lugar para se desenvolver. Não é por nada que um dos maiores produtores é Estados Unidos, tá? São os Estados Unidos. Alemanha, Estados Unidos e Austrália tem bastante lúpulo também. A Nova Zelândia, que tem áreas mais frias e por aí vai. Vejam que esse fato é importantíssimo em determinar boa parte dos estilos de cerveja americanos. São cervejas normalmente de alta fermentação e muito lupuladas. E aí um estilo que é muito que nós temos hoje, que é extremamente baseado no que é uma cerveja alemã, desculpa, a cerveja americana, IPA. Embora ela seja Indian Pale Ale, embora ela não seja indiana, mas inglesa, ela foi um estilo extremamente adaptado nos Estados Unidos para o gosto local. E aí eu digo para vocês que essa IPA que a gente toma no Brasil, ela não tem nada a ver com as IPAs inglesas, que são IPAs menos aromáticas e mais amargas, e de alguma forma com um estilo um pouco mais velho. A gente toma IPA americana, cheia de lúpulo de aroma, por isso que você abre a cerveja assim e tem aquele cheiro que vai de algo mais verde, como um manjericão, até maracujá e tudo mais, e bem menos amargas. São, claro, uma IPA bastante amarga, mas perto do que é a cerveja a IPA de origem, vamos dizer assim, né? A IPA inglesa, ela é bem menos amarga. E já que falamos em história, né? A IPA chama-se Indian Pale Ale porque o grande estilo de se tomar no dia a dia na Inglaterra era a Pale Ale. E aí, quando os ingleses vão para Leimar, um dos lugares que eles param é nas Índias, né, o que eles chamavam de Índias. Vocês acham que eles foram assim? Não, vamos lá viver com o que eles têm. Não, vamos levar o nosso estilo de vida, incluindo barris de cerveja, que fazia lastro nos barcos, igual era vinho. Fazia lastro, fazia o barco ficar mais estável. O que acontecia quando a cerveja chegava lá? Alguma ideia? Aconteciam mortes, assim, ou a pessoa se matava porque a cerveja tinha estragado, ou ela matava alguém porque achou que alguém foi responsável por a cerveja ter estragado, ou alguma coisa estranha, alguma morte acontecia, tá? Porque a cerveja chegava lá intragável, ela apodrecia, efetivamente. E aí, o que que se usa na cerveja, em princípio, com funções de conservação? Alguma ideia? As freirinhas sabiam bem dessas coisas. O lupo ali? Uhum. Lúpulo. Tudo que todo uso, tudo que se baseava em uso desses vegetais que não eram para fazer a cerveja efetivamente, era para conservar. Que não eram para dar gosto, né? Eram para conservar. O gruit que elas tinham lá na verdade, eram ervinhas que ajudavam a conservar. O lúpulo, a mesma coisa. E aí, o que que eles fizeram, obviamente, para mandar a cerveja da Inglaterra para as Índias? Encheram de lúpulo? Encheram de lúpulo, igualzinho a gente faz no interior aí, quando não tinha geladeira, tá, botava no sal ou na banha, ou enchia de especiarias, né? E aí eles acabam criando um estilo muito típico, Indian Pale Ale, a cerveja, a IPA, a Pale Ale que ia para as Índias. E se torna um estilo que não é exatamente igual a esse que a gente toma hoje. Na Inglaterra ainda é muito parecido, mais austero, assim, menos aromático como o nosso. A nossa é uma IPA, na verdade é uma American IPA, né? Uma American Indian Pale Ale, que tem mais a presença do frescor do lúpulo do que propriamente o amargor, tá?
Mas fiz toda essa volta que a gente foi da Inglaterra para os Estados Unidos, para a Índia, para não sei o que, para a gente voltar aqui para Florianópolis. Nem todo mundo está em Florianópolis, alguns estão em outros lugares, mas para a gente voltar a entender o seguinte, que a escola americana hoje é talvez a que mais mande no mundo e é a que produz essas cervejas que a gente vê aqui no Brasil. Tá? Essas cervejas artesanais nossas, basicamente, são variações inspiradas em estilos americanos. Algumas vezes a gente vê, inclusive, elas sendo chamadas de American IPA. American Pale Ale, que é outra coisa, que é Pale Ale dos Estados Unidos, com mais lúpulo do que era Pale Ale da própria... A IPA mais amarga é da Inglaterra, mais amarga do que aromática. A IPA mais aromática é americana, mais aromática do que amarga. Daí alguns vão dizer, pô, mas qualquer IPA que eu tomo aqui no Brasil é amarga pra caramba. Olha, lúpulo é amargo. Mas eles têm algumas diferenças, e se você comparar ela com os estilos ingleses, tu vai ver que ela é bem mais amarga e menos aromática. Tem uma cervejaria aqui, quem é que fazia uma IPA? A Eden Beer, é isso? Lá no Campeche. Ela faz uma IPA em estilo mais inglês, e realmente ela é bem menos focada naquela coisa de aroma cítrico, de lúpulos mais novos e muito baseados em estilos americanos, e ela tem uma cara de ser cerveja mais inglesa. Diga, Aurélia. Que- É que você falou que os Estados Unidos é que tem o domínio, né? Eu queria entender se ele tem o domínio porque ele tem uma produção muito elevada e cultivo de lúpulo, ou se é por causa do tipo de produção de cerveja que ele faz, que ele produz. Alternativa B, é um estilo muito moderno e que as pessoas gostam. Muito do que a gente grande parte do que a gente faz hoje no mundo é muito mais baseado no que os Estados Unidos faz do que nos estilos mais antigos. Ok, obrigada. De alguma forma é isso. O que mais que eu queria dizer para vocês nesta primeira fala assim sobre escolas cervejeiras, né? Três mais antigas e uma mais nova, e a mais nova é bem dizer a que faz o que a gente toma hoje. Ou a que diz o que, né, a que a gente segue para fazer o que a gente toma hoje. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer antes de a gente passar adiante? Pode perguntar, Everson. Eu botei no lugar errado, eu não enxergo vocês escreverem, meio boca aberta. Fermentação da cerveja sem álcool. Quando a gente falar em elaboração, a gente vai acabar falando sobre isso, mas basicamente ela não é. Tem algumas possibilidades. Tem um problema que eu fale sobre fermentação agora, assim, para responder curtinho essa. Quando a gente vê com mais detalhes, a gente vai entender melhor. Mas basicamente a cerveja sem álcool, que existe, tá? Diferente do vinho. Vinho sem álcool não existe. Tem, vamos deixar isso lá para outra unidade, mas lá tem explicação para isso também. Mas cerveja sem álcool existe. Tem várias possibilidades. Tu pode fazer uma cerveja normal e tirar o álcool, e tu pode fazer uma cerveja que fermentou pela metade, jeito de falar, que fermentou muito pouquinho e deixar assim, e aí ela fica meio docinha. E não é raro que a gente tome cerveja sem álcool que seja um pouco docinha. Essa é uma das explicações. Ou, mais modernamente, tu pode usar um monte de outro tipo de fermento que faz várias outras coisas, mas não álcool. E aí, embora não tenham exatamente a- as mesmas características que as cervejas normais, ela fica muito menos com cara de sem álcool. Ela acaba tendo aromas mais distintos, como se fosse um produto mais fermentado. E não acaba doce, né? Mas tem basicamente essas três formas: ou tira o álcool de uma cerveja normal, ou deixa uma cerveja normal fermentar muito pouco, ou põe uma cerveja. Isso é bem moderno, tá? Fermentar aí com outras leveduras é bastante moderno. Tem muita coisa ainda em estudo. Já se sabe aí que tem uma tal de uma levedura que chama, não se preocupem com esses nomes, que chama-se Lachance. Ó, eu falei para vocês que tem alguma coisa com este teclado que eu
as iniciais quase sempre saem as duas maiúsculas, eu não sei o que que é. Se eu largo e ele demora para voltar, não sei. Enfim, tem essa levedura que eles usam bastante aí para fazer cerveja. Bastante não, está entrando em evidência para ser usada para fazer cervejas sem álcool que convençam mais, tá? E, enfim, se alguém, não sei se é o caso aqui, se alguém não pode tomar bebidas com álcool, esses dias eu escrevi sobre isso, falando em termos de vinho. É uma notícia chata, mas ela é verdadeira, tá? Não vão tomar bebida sem álcool igual bebida com álcool, porque o que representa 5, 10, 12, 15% numa bebida não é subtraído dali e fica tudo bem, não fica. Tá? Tira grande parte do que é a graça. Mas, claro, quando a gente, enfim, tem algum problema de saúde, alguma restrição religiosa e aquilo é o melhor que a gente pode tomar, ok, é o melhor que você pode tomar, mas não dá. Se quiser de mim uma resposta, mas é parecidinha, eu vou dizer não. Infelizmente, não. Tirando a Heineken, não sei se vocês tomaram essa Heineken zero, assim, que loucura. Eu me impressionei, eu tomei, ela tem um gosto de Heineken mesmo. Não chega a parecer que tem álcool, eu achei bem. E essa foi a única que até hoje me convenceu. Mas enfim. Alguma outra pergunta, gente? Podem interromper, podem perguntar. Acho que não tem ninguém esperando. Se quiser abrir o microfone e perguntar, não tem problema. Bom, então, gente, olha só. Escolas cervejeiras. Três mais uma, né? A Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. Tipos de fermentação ou famílias de cerveja. Quais são? Nada? Podem falar enquanto eu vou escrever. Não? Só porque eu elogiei agora não vão falar nada. Mas tudo bem. Vocês, ao menos, vários de vocês me olham e eu olho para vocês, isso já é bastante melhor. É muito difícil convencer as pessoas que elas têm que deixar a câmera. Na verdade, Everson, a tua primeira resposta sim, a segunda não, tá? A segunda confunde uma com a outra, ou alguma coisa com a outra, que eu já vou falar sobre isso. A gente tem basicamente duas famílias, tá? Alta fermentação, e é muito fácil de lembrar qual que é, né? Porque ale e alta começam tudo do mesmo jeito. E lager não tem nada a ver com baixa, mas enfim, é a que não é ale, né? Então é a baixa fermentação. De alguma forma, pela pronúncia a gente percebe, né? Lager é uma palavra de origem alemã, ou germânica, né? Enquanto ale é uma palavra de origem inglesa. E tem, vamos conceituar essas duas antes, tá? Alta fermentação, hoje eu não quero entrar em elaboração, tá? Eu vou deixar isso para aula que vem. Eu acredito que não dê tempo hoje, mesmo que dê, eu acho que talvez seja coisa demais, acho que é bom dar um tempo aí. Mas hoje, então, eu não vou falar exatamente de elaboração, mas pretendo falar sobre estilos, e para isso a gente precisa conceituar essas coisas, tá? O que que é a tal da cerveja de alta fermentação? O que que é a tal da cerveja ale? Elas têm duas características principais. A primeira delas é flocular na superfície, por isso que elas chamam de alta. Isso é um ponto polêmico, tá? O que que acontece? Elas fermentam na superfície e quando elas morrem, elas acabam descendo. Elas vão sendo empurradas. Na verdade, isso aí, se tu vê assim, microscopicamente, tu entende o porquê. Elas formam umas colônias que meio que se grudam uma na outra e formam uma superfície que o gás carbônico que desprende da fermentação acaba fazendo ela boiar, tá? Então, as ale floculam na superfície, estou escrevendo aqui para vocês, e fermentam em temperatura mais alta. E aí tem uma certa polêmica, tá? Tem gente que diz que essa história de flocular na superfície não tem nada a ver, tem gente que diz que sim. Eu sou dos que acha que sim, eu nunca vi nada que tenha provado ao contrário. Mas as duas coisas são verdade, elas tanto fermentam em temperaturas mais altas quanto floculam na superfície. Ou fermentam, não exatamente floculam. Quando estão fermentando, elas ficam lá, acabam ficando na superfície.
E as de baixa fermentação, desculpem, as lager, floculam, fermentam, na verdade, não floculam, fermentam no fundo do tanque, já vou autorizar, fermentam no fundo do tanque e tem temperatura de fermentação mais baixa. Mais baixa quanto, gente? Isso aí não é um consenso na literatura, tá? 14 a 16 para baixo, mais ou menos isso é lager, disso para cima é ale. Sendo que, sendo que cada estilo costuma ter uma faixa de temperatura que dá bem certinho para que ela seja característica do que ela é, tá? Isso está em algum lugar. A gente não vai ver isso com detalhes, mas na sequência eu falo para vocês aonde que a gente encontra, qual é a Bíblia que me diz como tem que ser uma IPA, uma Pilsen, uma o que for, tá? E as lager tem um detalhezinho, tá? Essa é perfumaria, para essa área essa é perfumaria, tá? Mas como sempre tem essa dúvida aí, se é a temperatura, se é onde flocula, tem uma coisa que se tem certeza, que as lagers fermentam milibiose. O que que é isso? É um açúcar específico que as leveduras ale não fermentam. Mas tudo bem, isso aí fica para a vida de vocês para saber que as de baixa fermentam milibioses, de alta não, mas não se matem por causa disso, tá? Eventualmente vocês podem escutar sobre isso, quando escutarem, souberam de antemão que sim, né? É uma característica que distingue as duas, né? Que a de baixa fermenta a melibiose, mas não vão morrer se não iriam morrer se não soubessem disso. E tem só essas duas famílias. Aí a gente entra num ponto polêmico, porque tem a tal das lambique. O que que são as lambique? Alguém já ouviu falar? Alguém tem ideia do que é? Não? Cerveja de fermentação espontânea. O que que acontece? Daí a gente tem que voltar assim, ó, não sei nem quantos séculos, se bobear até mesmo um milênio, para entender que quando se começou a fazer cerveja, ninguém sabia bem o que que fazia cerveja, né? Um dia, na verdade, por que que eu sou dos que acredita que cerveja não seja a bebida mais velha, que primeiro surgiu no mundo? Primeiro é importante dizer, essas discussões elas quase sempre são muito estéreis, basicamente porque a datação de carbono, que é aquilo que se faz para tentar descobrir o que que é mais velho, o que que é mais novo, ela tem uma precisão de séculos, ela não tem anos, tá? E nem muito menos horas, ou seja, se o negócio aconteceu num intervalo de 100 anos aí com diferença, a datação de carbono não consegue ter clareza disso. Então, eu acho uma grande bobagem que as pessoas ficam brigando para saber qual é a mais antiga, se é vinho, se é cerveja, se é hidromel, que também tem a história que pode ser hidromel. Por que que eu não acredito que seja cerveja? Basicamente porque a cerveja tu não faz, não é a uva cair ali, se esmagar e fazer um vinho. Não é o mel pegar água, fermentar e virar hidromel. A cerveja tu tem que germinar o malte. Quando a gente vê a elaboração, a gente vai entender, mas tem que germinar o malte, tem que fazer, depois de germinar, tem que fazer um caldo desse malte e aí sim fermentar. Sendo que a cerveja é extremamente sensível, tá? Ela é muito fácil de contaminar. Tem a acidez alta, né? Desculpa, a acidez baixa, tem muito menos, uma cerveja é muito menos ácida que um vinho, tem muito nutriente, e é um negócio que é um prato cheio para qualquer micro-organismo. Então, é muito difícil fazer. Vocês vão ver que fazer cerveja acaba tendo que ter muito mais cuidados do que fazer vinho. Vinho bota o pé, a mão, o braço, a cabeça, o que for, e tá tudo bem. Cerveja, se tu fizer isso, tu tá ferrado. Tu contamina a tua cerveja facilzinho, facilzinho. E aí ela deixa de parecer uma Pilsen e fica parecendo uma cerveja azeda,
Ela deixa de parecer uma cerveja de alta fermentação e parece uma lager, e por aí vai. Mas quando não se tinha nada disso, a gente contava era exatamente que Deus fermentasse. Provavelmente era isso que as pessoas deviam imaginar naquela época. Aí elas faziam, enfim, quando foram percebendo como é que se conseguia fazer a cerveja, fazia um caldão lá de malte já germinado, porque percebeu que o malte não germinado era terrível para desdobrar em cerveja. Vamos entender o porquê quando a gente falar de elaboração. E, além disso, elas faziam, primeiro germinavam, depois faziam um caldão e deixavam que a natureza fermentasse. Por isso que elas eram cervejas de fermentação espontânea. Tá? Vocês vão ver que grande parte dessas cervejas. E outra coisa, gente, que eu esqueci de dizer. As cervejas belgas têm muita cerveja de fermentação espontânea. Os grandes estilos de cerveja de fermentação espontânea são belgas. Pode ver ali que as principais marcas, deixa eu escrever aqui, Lindemans, Cantillon, são tudo de lá. E Crick Boom e por aí vai. Crick Boom é com dois M's, eu acho. Acho que é. Eu acho que é assim mesmo. Vocês vão descobrir que eles têm diversas marcas e estilos de fermentação espontânea. E a forma como era feito antigamente era interessantíssima. Até hoje, nessas empresas, tem a estrutura. Nada mais era do que enfim, um vaso, um quadradão, o que fosse um recipiente que tu enchia do mosto e todo enjanelado, porque tu deixava a janela aberta e ia rezando que entrasse ali uma brisa com o fermento que fizesse a fermentação, e a cerveja fermentava espontaneamente. Para quem faz kombucha, de alguma forma é parecido, tá? A gente vai falar em kombucha, talvez na próxima aula, muito provavelmente, mas de alguma forma é parecido, uma fermentação espontânea. Qual é a certeza que eu tenho de que hoje a mesma levedura está fermentando, a levedura que está fermentando hoje é a mesma que fermentou ontem, mês passado, semana passada? Nenhuma, nenhuma. Toda fermentação espontânea acontece, como o nome diz, né? Espontaneamente. É claro que, à medida que a gente vai fazendo um determinado estilo de cerveja no mesmo lugar, do mesmo jeito, os funguinhos vão ficando. Uma levedura é um fungo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Os funguinhos vão se acostumando e eles vão começando a se aquerenciar ali. Então, acaba sendo um pouco mais automático que as próximas levas acabem sendo parecidas em função de que os fermentos já estão mais aclimatados. Mas não é uma obrigação. E provavelmente, quando a gente não adiciona um fermento, vários deles, não só domina ali e vira dono do negócio, vários deles vão fermentando. Isso faz com que essas cervejas tenham muita complexidade e normalmente tenham menos teor alcoólico. Eu podia ter feito essa pergunta para vocês, agora eu já respondi. Tá, mas eu vou perguntar, por que será que ela tem menos teor alcoólico quando fermenta espontaneamente? Do que quando eu ponho lá uma dose massiva de um fermento que eu sei que eu quero que ele trabalhe e que ele vai trabalhar no lugar dos outros. Tem alguma ideia? Porque ele está ali para viver. E ele está pouco se importando se eu quero álcool, se eu quero vinagre, se eu quero o que for. E ele vai consumir álcool e vai fazer alguns compostos que talvez sejam além de álcool e gás carbônico, tá? Na introdução sommelier Henrique, quando a gente falar de fermentações, que é um assunto mais para frente, vocês vão ver isso com clareza, tá? Que alguns tipos de levedura não fermentam tão bem. Não é por nada que a gente gosta muito da tal da Saccharomyces cerevisiae para fazer a maior parte das bebidas alcoólicas, porque ela converte muito açúcar em álcool e gás carbônico e pouco em outras coisas. Mas essas que pega aí pelo ar a gente não sabe. E várias delas fermentam com menos conversão de álcool em açúcar. O que acontece? A cerveja fica menos alcoólica. Tá, e se ela não usa o açúcar para fazer álcool, ela faz o quê? Aromas esquisitos e vinagre. Mas não é por nada que elas têm acidez mais alta, não só vinagre, alguns outros tipos de ácidos orgânicos. Não é por nada que elas têm acidez mais alta e menos graduação alcoólica, tá?
Costumam comparar essas cervejas a vinhos. Eu acho um certo exagero, mas de fato ela parece menos cerveja do que as cervejas que a gente toma. Por mais que seja artesanal e tudo mais, elas são mais diferentes. Tudo bem, a gente conceituou aí alambique como fermentação espontânea, a gente falou que elas acontecem, enfim, basicamente fermentando né, com o que tiver disponível. Hoje já se inocula alguma coisa de fermento para que, enfim, atinja mais o que quer, mas a gente não entendeu o que, que tem de polêmico ainda nisso. Em alta, baixa e lambique como três famílias. É que a alambique não é exatamente uma cerveja feita de uma família específica de fermentos, tá? Grande parte dos autores entendem que ela é uma cerveja de alta fermentação. No entanto, os micro-organismos que fermentam não são exatamente os mesmos. Quase sempre há um negócio que chama Brettanomyces, que vocês vão ver que no vinho é um defeito. Que aqui tá tudo bem, faz um estilo típico de cerveja. Está escrito errado, droga. Eu, sem enxergar aqui com o celular na minha frente onde eu escrevo bobagem. Agora sim. E, e esses são basicamente os micro-organismos que fermentam a cerveja de fermentação espontânea. Não é por nada que ela tem um cheiro diferente, não é por nada que ela tem mais acidez, não é por nada que ela tem características muito típicas. Enquanto que a gente tem lá nas outros micro-organismos, que são Saccharomyces, são né, do gênero Saccharomyces, que aí depende do tipo. Normalmente a baixa é Saccharomyces uvarum e a alta é Saccharomyces cerevisiae. Vale a pena pôr aqui. E a baixa é Saccharomyces uvarum, ou Saccharomyces, elas andaram mudando de nome, tá? Eu não sei, esses classificadores de levedura, de micro-organismos, eles são tipo bibliotecário, que eles ficam mudando as regras da BNT a cada 5 minutos, que é só para enlouquecer as pessoas, né? Então a gente nunca sabe do que está falando. Mas acho que é isso aí, acho que na classificação atual é isso. A alta usa leveduras, sobretudo do gênero Saccharomyces cerevisiae, a baixa Saccharomyces uvarum. Eu não sei se eu quero falar sobre isso agora. Não quero avançar muito com essa parte, porque eu não queria falar sobre fermentação hoje. Mas dá para a gente falar uma coisa. Dá para gente falar sem se enrolar muito que, embora tudo isso seja fungo e fungos que fazem fermentação alcoólica, eles fazem coisas muito distintas. E embora todas as altas sejam de uma categoria de fungos, entre um fungo X, que é muito bom para uma IPA, e um fungo Y, que é muito bom para uma Pale Ale, tem uma diferença enorme. E o paralelo que eu faço para vocês, para a gente entender por que que eles são tão diferentes, parecendo tão iguais, ou sendo praticamente iguais com algumas diferencinhas, é perguntando. A Aurélia disse que tem dois filhos, né? Eu acho que um filho e uma filha, é isso? Tenho três, mais um filho e uma filha mais velha, sim, Tá. universitários. Bom, para começo de assunto, eles não têm nem o mesmo. E eu estou falando biologicamente, por isso vou usar a palavra sexo. Para começo de assunto, eles não têm nem o mesmo sexo. Segundo, eles devem ser um pouquinho diferentes aí de características. Um talvez é o cabelo mais, enfim, mais enrolado, outro é mais liso. Um tem um olho claro, outro tem olho Sim, sim. escuro. Sim, já começa por um menino, uma menina, uma de olho claro, morena, bem, Tá, características físicas bem diferentes. e não é tudo gente, não é tudo Homo sapiens, não é tudo igualzinho. É e não é. Então, é assim que funciona com leveduras, tá? Isso eu acho que é o paralelo mais fácil de a gente entender por que que aparentemente são tudo a mesma coisa e na prática, ali, no íntimo de cada um, não é, tá? Por isso que existem o que a gente chama de cepa. Bom, cepa agora está meio na moda, né? Por um motivo não muito nobre. Pelo motivo que está fazendo a gente se ver pela uma tela e não estar numa sala de aula. Mas, de fato, isso não.
de alguma forma isso nos ajuda aí. Quando eu falava em cepa há uns anos atrás, acho que ninguém associava isso. São variações que tem de um mesmo micro-organismo, no caso do Covid é um vírus, né, mas do mesmo micro-organismo, que faz com que ele seja um pouco mais fermentador, um pouco menos fermentador, produza mais aroma X, produza mais aroma Y e por aí vai. Então, embora elas estejam divididas em famílias bem marcadas, e sejam fermentadas com com a mesma espécie de micro-organismos, cada vez que tu usar um ou outro vai te dar resultados diferentes. Porque igualzinho a gente aí com nossos irmãos ou com os nossos filhos, somos todos seres humanos e não somos absolutamente iguais, as leveduras também não. Tá? Elas variam bastante. Isso aí para vinho também é importante, tá? Isso aí é bastante importante para vinho. A gente vai descobrir que a levedura que usa no branco não é a mesma que usa no tinto. Basicamente porque no branco eu quero aroma e frescor e no tinto eu não quero. Eu quero, enfim, preciso de mais temperatura e por aí vai. Então, quando vocês, de alguma forma assim, depois de hoje, quando vocês verem lá, quando tiver uma aula que vocês vão achar que é pura química, falando sobre fermentações, que é a primeira aula que a gente fala de fundamentos de enologia, é para isso, é para a gente entender de onde que sai o aroma X, por que que tem diferença, por que que se eu pegar uma levedura de alta fermentação e botar numa temperatura baixa, ela não faz nem uma cerveja de alta, nem uma de baixa, porque ela vai trabalhar no lugar errado e ela não vai fazer o que a gente quer, tá? Para encerrar, tá bom, já que já adentrei nisso, deixa eu pôr aqui no Google, que eu ponho um. Eu acho que isso aí está no material de vocês, mas não custa eu procurar aqui e dar um link. Quem que manda nesse negócio? Quem que me diz, quem é que determina os estilos de cerveja? Que é a última coisa que eu falo agora, a gente faz um intervalo e eu volto para a gente falar dos estilos em si. Mas quem é que disciplina que tal estilo tem que ser com tais ingredientes, tem que ser com tais maltes, tem que ser com fermentos X, tem que fermentar a tal temperatura? Imagina uma coisa que a gente faz assim desde sempre. É muito difícil regrar essas coisas, tá? Só que é necessário. Sobretudo por quê? Porque basicamente o órgão que resolveu ah, sistematizar isso e caracterizar chama-se, em tradução literal, o Programa de Certificação de Jurados de Cerveja. E aí é muito importante, porque para eu formar um jurado, eu tenho que deixar bem claro para ele o que que é A e o que que é B. Ele não pode ter dúvidas disso. E é por isso que esse tal desse BJCP, que aqui eu vou mostrar o site dessa entidade, é super. Não, não são os padres, não. Mas tu sabe que muitas coisas se baseavam no que eram sim o que os padres faziam, tá? Bom tu ter falado. Na verdade, assim, grande parte dos estilos de cerveja são muito antigos. E esses estilos, eles não aconteciam assim tão por acaso. Eles começaram por acaso e os caras iam se dando conta. Olha, mas se eu fizer a cerveja X no inverno, pô, dá muito melhor. Se eu fizer no verão, sai uma porcaria. E assim eles foram fazendo as receitinhas. Olha, se eu usar tanto de cevada e tanto de trigo, fica bom. Se eu mexer, se botar muito trigo, não consigo nem limpar a cerveja depois. E assim foi. Algumas coisas são, sim, baseadas em receitas muito antigas, tá? Mas isso que vocês veem aqui é um site aqui, eu vou pôr o endereço para vocês, mas é o site do Bill Jude Certification Program, que é, enfim, um programa para formação de juízes, que além de formar juízes, fez isto aqui, que eu também vou pôr um link para vocês, traduzido em português. Isso aí dá uma ajuda boa. Eu não gosto muito de inglês, estou tendo que avaliar dois artigos aí de uma revista pesada em inglês, e é um saco, mas enfim, são coisas que a gente precisa fazer. Por isso que eu ainda não mexi no plano de ensino de vocês da outra unidade. Mas tem aqui o guia do BJCP traduzido e de graça, tá? Só para vocês terem. Ah, boa pergunta. Quantos estilos de cerveja tem?
Antes que eu passe o guia para vocês verem, vou só aumentar um pouco a letra, o tamanho do. Quantos estilos vocês acham que tem? Quem acha que. Vocês acham que assim, até uns 50, até uns 100, até uns 200, abaixo de 50? Acho que sempre é mais. Ó, basicamente, cada linhazinha depois do número um aqui é um tipo de cerveja. Com variantes, inclusive, tá? Então, vê só, a gente tem 25 tipos, 27 tipos principais, vamos botar aqui uma média de quatro tipos, quatro estilos variantes em cada um, a gente já está falando aí de 100 para mais, é exatamente isso. Tá? E esta é a Bíblia que vocês vão ter para falar sobre estilo de cerveja e como julgar cerveja. Então, todo mundo precisa ler isso aí para a aula que vem, não, mentira. Então, não precisa ler para a aula que vem, não. Tá? Eu já fiz esse esforço, é cansativo, é claro que eu não lembro de metade das coisas, mas é aqui que ele te diz. Vamos pegar um estilo qualquer aqui, Viena. Vamos ver se está no 22 literal aqui. Não, acho que deve estar umas abaixo. É, já vi que a numeração não está fechando com as páginas. Viena, Viena. Tá, que seja Cream pronto, tá aqui na nossa cara. É um estilo abaixo do um que era dentro do um deixa eu só descobrir o que que era o 1. Que era, eu acho que assim, são as cervejas americanas, não eram as cervejas. Então é dentro das cervejas standard da América, dentro disso aí a gente tem o estilo, deixa eu localizar aqui para vocês, Cream Ale. O que que não achou, filho? Porque ele quer me ferrar, mas tudo bem. Eu só sei que estava na página 22. É só botar 22 aqui que dá certo. Era uma acima, né? Duas acima, só para me ferrar. Pronto, aqui tá a Cream Ale. Daí ele vai te dizer, olha, é uma cerveja desse tipo, que parece mais assim. No caso aqui, isso que é para cortar grama, porque é leve, enfim, né? Porque é agradável, porque é fácil de beber. Os aromas predominantes são esses aqui. Alguns desvios, como o DMS, que é um desvio, eu não quero entrar em detalhes agora, é permitido desde que, né, não seja demais. E ser permitido não quer dizer que é bom, quer dizer que pode aparecer, mas preferencialmente não aparece. Tem lúpulo muito ou pouco, ou mais aromático, ou mais amargo, ou enfim, desse tipo. Tem a cor assim, ou assado, ou mais escura, ou turva e tudo mais. Tem o sabor X e por aí vai, tá? Então, vê assim que para cada cerveja, olha que a Cream Ale é um estilo relativamente fácil, até porque ele é moderno e é uma cerveja mais leve, a gente tem por alto uma coluna e meia, praticamente 75% de uma página, se juntasse tudo, para cada estilo, tá? Tem estilos que tem mais, até porque tem estilos que a gente tem que ler o que que eles são, por exemplo, o que que quer dizer um, um é American Standard, são cervejas que vêm de tal lugar, e a gente precisa disso para julgar a cerveja. A última vez que eu fui num num júri de concurso de cerveja foi há um mês atrás, pouco mais que um mês, e não é um trabalho exatamente é igualzinho o vinho, tá? É um pouco mais complicadinho, na verdade. E não é um trabalho fácil, mas vão lá encher a cara, não, vai lá ficar falando de cerveja, pensando em cerveja, tentando não errar, porque se eu julgar errado um estilo, eu que estou errado e eu estou prejudicando uma cerveja que está competindo, porque eu que não tinha competência e por aí vai. Mas aqui está a grande Bíblia que fala sobre estilos de cerveja. Agora, interessante, e aí realmente eu vou para o intervalo, no tempo regulamentar, inclusive, é interessante dizer que o cervejeiro caseiro tem, inclusive, uma onda de ser contra a BJCP. E tem algum sentido. Ele não vai mandar a sua cerveja para concurso, ele quer fazer uma cerveja que tenha tal gosto, a cerveja é só para ele. Se ela está dentro de estilo que é, e raio que o parta, não interessa. Então tem alguns
pequenos produtores aí, caseiros, que eles são avessos ao BJCP. Mas é muito difícil fazer uma avaliação numa bebida que tem tantas variações, é muito difícil fazer uma avaliação sem ter ela circunscrita num determinado estilo. Então, quando esses caras quiserem participar de algum concurso, provavelmente eles vão ter que fazer um estilo e fazer dentro do que está preconizado aqui. Tá, e fazer dentro do que está preconizado aqui, é fazer tudo igualzinha? Não. Se vocês lerem aí um estilo qualquer, vocês vão ver que tem grandes variações do mesmo estilo. Ela só não pode sair de uma tipicidade. Ela não pode, de alguma forma, deixar de ser um vinho branco para ser um vinho tinto. Se é para ser branco, ela tem que ser branca. Tá? Grosseiramente falando, é mais ou menos isso que faz o BJCP. Como estamos, gente? Tudo certo? Que engraçado, eu resolvi. Eu não terminei, eu quero ver se eu termino, mas eu não usaria hoje igual. O estilos eu nunca uso material assim, uso o que eu vou usar agora na sequência. Mas eu resolvi que não, eu quero fazer um pouco diferente dessa vez. Eu gostei, achei que hoje foi andando bem, assim. Eu acho que é a falta de conversar, né? A gente tá naquela coisa de ficar. Acho que é ficar conversando em todo lugar. Tudo bem até aqui, então, gente? Tudo tranquilo, professor. Tá bem. 15h45, nos encontramos às 16h05, é isso? Podem tomar um café, aproveitem que não tem degustação, dê uma descansada, né? Que eu vou falar mais 2 horas, mais 1h50, 1h40, provavelmente, é bastante tempo. E eu só vou pedir para vocês, assim que quando a gente sair, só não saiam da sala, até para eu adicionar aqui quem eu não pus ainda na presença, para não prejudicar vocês. Mas nos vemos então. Ó, virou a hora. Tá, põe aí, põe 4 horas. A gente se encontra às 4h10. Pronto. 4 horas não, quer dizer 13h50. E aí sim, mais 24h10. Pronto, às 4h10 nós voltamos.